Deixa eu ver se está gravando. Yasmin, bom dia. Está gravando, ok. Bom dia, tudo bem? Pessoal, então vamos iniciar aqui a nossa última aula, né, de Teoria Geral do Direito Constitucional. Eu tenho alguns recadinhos para vocês, tá? O pessoal da coordenação passou para nós aqui que as provas oficiais do segundo bimestre, inclusive está publicado para vocês, que quem faz disciplina interativa e blended, né, na semana que vem, do dia 4 até o dia 10, vão ser as provas interativas. Então, nós não vamos ter aula na segunda-feira que vem, tá? Porque aí vai ficar aí o tempo para poder vocês fazerem a prova interativa e, sequencialmente, no dia 16, vai ser a nossa prova do semestre, que já estava marcada, inclusive, no nosso cronograma, né, desde o primeiro dia de aula. Então, nossa prova vai ser dia 16/6. Eu vou entrar com vocês no horário de aula, vou tirar as dúvidas antes, né? Vou verificar se tem alguma dúvida em relação à prova, vou explicar para vocês toda a prova, igual a gente fez na primeira prova, e aí vocês vão ter aí, né, uns 2 dias para poder fazer. Então, do dia 16 até o dia 17. Inicia 8 horas da manhã, né, e vai até o outro dia, à meia-noite. O recado das provas oficiais, então, interativas, são o seguinte: a prova será do dia 4/6 até 10/6, né, do horário de 4/6 à meia-noite até 10/6 às 23h59. Os alunos com uma ou mais provas poderão iniciá-las durante todo o período agendado para a realização, mas depois de iniciada a prova, vai ter só o tempo limite de 3 horas para poder fazer. Então, você tem, durante esse dia 4 até dia 10, você pode escolher qualquer dia desses para poder fazer, mas quando começar a fazer, só tem 3 horas, tá? E o aluno encontrará no seu AVA todos os detalhes, né, em relação ao agendamento da prova digital, e o tempo limite é de 3 horas para a conclusão da avaliação a partir do momento que iniciou, ok? Então, e qualquer dúvida também, tem tudo lá no AVA, ou então vocês me chamam, ou a coordenação. E seguindo o nosso cronograma, então, o nosso calendário, ele está no seguinte sentido: do dia 4 a 10, avaliação oficial do segundo bimestre interativa. Dia 11 é feriado, né, Corpus Christi, mas não cai no nosso dia de aula. E do dia 15 até o dia 19 é a avaliação oficial. Como nossa é na terça, então nossa prova, né, vai estar na terça. Eu vou fazer o máximo para disponibilizar para vocês na segunda, tá? Para ver se vocês têm mais um tempinho para poder fazer. Porque até o dia 20, né, no caso até o final da semana, eu tenho que lançar todas as notas. Então, quem tiver pendência em relação a alguma nota de trabalho, de prova ou de algum ponto extra que ainda quiser fazer, a oportunidade é agora, até no dia da prova, porque aí depois eu vou lançar e não tem jeito mais de retificar, tá? Em relação, então, ao nosso cronograma, hoje era para a gente estar finalizando o conteúdo, só que nós finalizamos na aula passada, então hoje eu vou fazer só uma revisão com vocês da unidade 2 e 3, se der tempo, um pouquinho do início da unidade 4, que foi a aula passada, nós terminamos, então está mais recente na memória de vocês, ok? E eu tenho alguns nomes de quem fez todas as questões aqui. A Daílson fez a audiência e o post. A Cristiane fez o post 2. A Gabriela Eliseu, o trabalho 2. Heloísa fez o desafio nota máxima 2. O Jairo fez o post 2. Marco Aurélio também. Tainara fez o desafio nota máxima 2, a audiência de instrução e julgamento para nota 2 e o trabalho 2. O Alisson fez o trabalho 2, desafio nota máxima 2, a audiência de instrução e julgamento 2 e o post 2 também, que esses vão para a nota extra da prova. E a Yasmin também, desafio nota máxima 2, post 2 e audiência de instrução e julgamento 2. O trabalho, ou post, ou qualquer outra coisa que tenha feito, e eu não falei aqui, porque a questão do meu WhatsApp ter estragado, eu perdi um monte de coisa que o pessoal tinha me mandado. Então, quem ainda eu não falei aqui, manda, por favor, para o representante, para poder ele me passar, tá? É só mandar o printzinho e aí eu vou lançar aqui. E faça o trabalho o mais rápido possível, para poder a gente já colocar aqui, para poder agendar para lançar a nota de vocês. E quem quiser os pontos extras em relação ao desafio nota máxima 2,
audiência de instrução e julgamento, e também o post, né, façam e manda, por favor, pro representante que ele passa para mim, tá bom? Professora, eu fiz todos. Fez todos? Fiz, eu tô aqui. É porque eu acho que eu perdi, Cristiane, por causa do meu WhatsApp, que como o meu celular travou, eu perdi todas as conversas que eu tinha, inclusive do Instagram. Aí, você me passa de novo, por favor? Aí eu já pontuo para você hoje ainda, tá? Beleza, eu vou mandar pro Breno, encaminho pro e-mail, aí a senhora vê com mais calma. Tá, por favor. Obrigada, viu? Beleza. Eu até estava meio com memória que você tinha mandado, mas como eu perdi todas as coisas, eu estou tendo que relançar, tá bom? Obrigadinha por me lembrar. Quem mais tiver também com algum que eu não falei, por favor, me reencaminhe, que eu já lanço para vocês, tá bom? Então, pessoal, nossa prova 2 vai ser o conteúdo da seção 2.3, que trata da federação na Constituição Federal de 88, o 2.4, que trata dos entes federados e intervenção federal, que inclusive a gente vai fazer revisão hoje, a unidade 3 toda, que trata dos direitos e garantias fundamentais, né, entre eles a geração de direitos, direitos e garantias fundamentais, direitos individuais, coletivos e sociais, e os remédios constitucionais, né, que são as ações que a gente tem, né, para manejar, previstas na Constituição Federal. E a unidade 4 toda também, que trata dos direitos, partidos políticos e nacionalidade, iniciando pelos direitos políticos, né, de votar e ser votado, a nacionalidade também em relação ao brasileiro nato naturalizado, a nacionalidade também, que trata da mesma coisa, brasileiro nato e naturalizado, e os cargos e perda da nacionalidade que nós vimos na última aula, ok? Então, nós vamos iniciar agora. Alguém tem alguma dúvida em relação à questão da nota, da prova? Não, né? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui com vocês. Fiz um resuminho do conteúdo da parte mais importante, não que tenham que estudar só isso, é só um bate-bola para a gente rever o conteúdo, tá? Então, estudem pelo livro ou pelas aulas ao vivo, do jeito que acharem melhor, ou os slides também que eu já passei. Eu, inclusive, ontem reencaminhei para o Breno todo o conteúdo novamente, todos os slides de todas as aulas, tá? E as aulas ao vivo, inclusive a de hoje, eu vou mandar para vocês também por ele, tá? Vamos iniciar aqui, eu vou compartilhar com vocês, então, a minha tela. Deixa eu abrir aqui o slide. Ah, tá aberto. Bom dia, Edgleuson, tudo bem? Então, vamos lá. Consegue ver, Cristiane, a revisão, prova 2? Consigo sim, professora. Ah, então tá. Então vamos seguindo aqui. Qualquer dúvida pode me chamar que eu ouço vocês. Então, que trata da nossa matéria, né, de Teoria Geral de Direito Constitucional, né, a parte introdutória aí lá no início na unidade 2.3 e 2.4. Nós vamos iniciar, então, pela seção 2.3, que trata da federação na Constituição Federal de 88. Então, a federação nada mais é do que esse conjunto, né, dos entes políticos que se unem, né, no nosso país, aí na República Federativa do Brasil, como uma forma harmoniosa, mesmo que de maneira independente, né? Cada um tem as suas obrigações, suas competências, mas são eles que nos regem de maneira, né, em relação a internamente e mesmo externamente. Então, mesmo que haja, né, um embate internacional, nós temos nossos representantes, né, do ente federado. Então, são entes políticos, né, que nos representam aí. A União, Estados, Distrito Federal e municípios, cada um com seu representante, né? A União representada aí pelo Executivo, através do Presidente da República, os estados pelos governadores, o Distrito Federal também, né, pelo seu representante, e os municípios pelos prefeitos. Então, o Pacto Federativo é a união, né, um conjunto em relação a essas previsões da Constituição Federal que trazem esse sustentáculo jurídico, né, com todas as obrigações e também aplicações desse dinheiro público, porque da mesma forma que o Pacto Federativo prevê essa arrecadação, ele também prevê aonde vai ser, né,
aplicação do dinheiro público, as obrigações financeiras e também onde vão ser, né, essas atuações. Igual agora que a gente está tendo a pandemia, essa é a prioridade. Então, todo o dinheiro está sendo, né, principalmente direcionado para a questão da saúde, para, né, no caso aí, ter o máximo possível, né, de socorro para as pessoas que necessitam nesse momento de atendimento médico. A União, então, né, que nos representa tanto internamente como externamente, então, quando for uma questão internacional, nós temos, né, aí o nosso representante máximo, né, o representante do executivo, que é o presidente da República, que é a nossa voz frente a outros países. Então, a União é o quê? A União é o resultado, o conjunto dos estados, Distrito Federal, e eles, né, já incluindo o município dentro deles ali. Então, numa forma macro, ele nada mais é do que todos nós. Então, toda a nossa esfera geográfica, né, tudo nosso local delimitado, inclusive com toda a população dentro, né, e a nossa organização e representatividade. Então, a União é essa aliança, essa formação, esse conjunto, né, e é uma aliança indissolúvel. Por quê? Porque nós temos, né, uma previsão que é uma cláusula pétrea de não separação, de não cessão, né, de nenhum estado ou de nenhuma parte do nosso país. Deixa eu só aceitar quem está me chamando aqui. Gabriel, bom dia. Então, a União, ela é representada pelos nossos 3 poderes, né, que também é uma das cláusulas pétreas que nós temos nessa divisão entre atribuições, que são os 3 poderes que previstos aí na Constituição Federal, que são o Executivo, representado pelo Presidente da República, o Legislativo, né, com sede no Congresso Nacional, que é dividido em 2 casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E também, né, o Poder Judiciário, que também ele edita também leis federais, em que pese essa não ser a obrigação primordial dele, né, mas, no caso, ele legisla em relação à sua competência, que está prevista também na Constituição Federal, ou mesmo, né, retira do nosso ordenamento aquelas leis que são inconstitucionais, através, né, da ação direta de inconstitucionalidade, ou mesmo aquela que dá aquela referência de constitucionalidade, que seria aí a ADC, ação direta, né, de constitucionalidade. Então, os entes federados, eles ficam vinculados, né, em relação a essa competência que é limitada entre os 3 poderes, cada um com a sua atividade primordial, né, aquela sua prática que está esperando ali, que ela é da competência dela, que no caso aí, né, igual do legislativo é editar leis. Não que isso seja somente ele que vai fazer, o judiciário também, né, de uma forma meio torta, mas ele também dita as leis, porque se caso uma lei que está tramitando, né, que está em pleno vigor dentro do país, ela tiver algum vício, ela vai ser retirada pelo judiciário, e essa é uma forma também, né, de editar leis federais, e mesmo assim, essa competência, de uma forma subsidiária, também vai ser dada ao judiciário. Deixa eu ver quem está chamando aqui. Adailson, bom dia. Em relação aos bens, né, nós temos aí os bens da União, os bens dos estados e os bens dos municípios. Então, esse não é o principal tópico da nossa matéria, então, os bens da União, eu deixei aí o nosso organograma, só de uma maneira aí para poder vocês já irem assimilando, né, mas não tem como decorar todos os bens, né, que são de cada ente. Então, trouxe aí para vocês só que eles são muito importantes. Geralmente, os bens da União são aqueles direcionados a maior arrecadação de valores. Então, tudo que vale muito, ele é da União. Então, se for em relação às águas, mar territorial, recursos naturais, toda essa questão também de potenciais de energia elétrica, ou mesmo recursos minerais, igual petróleo, ouro, né? Tudo vai ser direcionado aos bens da União. A auto-organização também, em relação aos entes federados, ela é muito importante. Por quê? Porque se não tiver uma organização interna em cada um desses entes, né, em relação ao Estado, Distrito Federal e município,
seria uma bagunça. Então, ele tem que se auto-organizar de uma forma, né, democrática, mas também de uma maneira que ele não intervenha em relação aos outros entes, a não ser, né, no caso da intervenção federal, que a gente vai ver no final aqui do slide. Então, toda essa organização interna é para trazer o quê? Harmonia entre os entes federados. Então, cada um tem a sua auto-organização, a sua aplicação da sua competência, da sua verba, né? No caso aí, os tributos são arrecadados por cada um e a aplicação desse dinheiro é ele que decide. Então, dessa forma, traz o quê? Uma harmonia e a não intervenção de um no outro. Isso tudo se deve o quê? Para cada um poder se auto-administrar, se auto-organizar. E, no caso, tem que ser observados alguns requisitos, que estão previstos lá no artigo 34, inciso 7, né, da nossa Constituição Federal de 88. São eles os principais. A forma republicana, né, no caso aí, o sistema que nos representa é o regime democrático. O sistema representativo nosso é do voto direto aí, né, nós temos representantes que vão ser escolhidos por nós pelo voto direto e através da democracia, nós temos, né, essa possibilidade de votar e ser votado. Os direitos da pessoa humana também, que são inerentes, não só previstos na Constituição Federal, né, é um direito inerente a todas as pessoas, né, no caso aí, sem distinção, né, essa é a previsão da nossa Constituição Federal, e inclusive nós temos também leis internacionais que nos dão esse sustentáculo em relação a esse direito. Denilson, bom dia. Autonomia municipal, né, onde o município, ele se rege, se auto-organiza, e principalmente agora, né, com a pandemia, nós estamos vendo que cada um tem a sua autonomia de uma forma, mesmo municipal, onde cada município, através do seu representante, ele tem como decidir como que ele vai, né, aplicar o seu regimento, como que ele vai aplicar a sua liberação agora na pandemia, como que ele vai aplicar os recursos públicos. Prestação de conta da administração pública direta e indireta, né? Tudo dinheiro público, tem que haver essa prestação de contas, né? Tanto na administração pública direta, que são, né, no caso a União, Estado, Distrito Federal e Município, e também da administração pública indireta, que são, né, no caso as autarquias, Sociedade de Economia Mista e as demais, né, que estão previstas aí. Aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento de ensino e ações públicas de saúde, sob pena, inclusive, de responder por improbidade administrativa, porque, no caso, tem que ser aplicado esse dinheiro específico, dependendo de cada um, né, tem um valor X representado, e esse valor na educação e na saúde, ele é intangível, ele tem que ser aplicado sob pena de responsabilização do nosso representante. Em Anápolis, inclusive, tem um ex-prefeito que responde, né, por um desvio desse dinheiro para aplicação em outra coisa, que não pode. Deixa eu aceitar, Yasmin. Vamos lá. Estados-membros, então, né, nós vimos aqui a União e os Estados-membros aí, ele possui bens também, né, da mesma forma que a União, e tem governo próprio. Então, cada estado vai se reger, né, da forma que entende mais adequada, principalmente porque a realidade de cada um dos estados é totalmente diferente. Você pegar um estado lá no Nordeste, pegar um lá no Sul, eles são completamente diferentes, todas as características, inclusive arrecadação, quantidade de população, desenvolvimento tecnológico, social e econômico. Então, nós temos também, né, o desenvolvimento dentro dos estados, também dos três poderes, só que de uma forma estadual. Então, o executivo, ele vai ser representado pelo governador, né, nosso aqui, o Ronaldo Caiado, o legislativo também, né, representado pela Assembleia Legislativa de cada estado, e o judiciário com os tribunais, né, regionais de cada localidade. Nosso aqui é TJ Goiás e o TRF1. Os estados podem, inclusive a Justiça do Trabalho, né? Os estados também, que aqui o nosso é o TRT 18. O estado pode incorporar um ou aos outros, ou subdividirem-se, né, para formar novos estados ou territórios federais, depois que exista a aprovação no Congresso Nacional
por meio de uma lei complementar, essa autorização. Primeiro, né, tem todo um requisito a ser obedecido, inclusive, né, a votação através de plebiscito, né, das pessoas que moram na localidade, para poder separar ou aglutinar uns aos outros. Então, igual quando nós separamos Goiás, né, Goiás e Tocantins, teve toda uma forma necessária de se fazer para quê? Para desenvolver aquela parte do nosso estado que não tinha uma aplicação de recursos. Então, ao se dividir o estado de Goiás, foi uma forma de desenvolvimento separado daquela localidade, por isso que teve. O Brasil é uma república federativa, formada pela união de 26 estados federados. Esse aqui já aumentou, tá? 5.570 municípios e Distrito Federal, ele já foi ampliado. No caso aqui, nós não temos mais territórios desde da publicação, né, da nossa Constituição Federal de 88. Os Estados-membros, então, né, nós temos aí o artigo 26, que prevê quais são os bens dos Estados-membros também. Então, tudo aquilo, né, que a União não abarcou dentro dos seus bens públicos, foi, né, no caso, direcionado para os Estados. E aí, sucessivamente, por uma maneira aí, né, subsidiária, o que o Estado e a União não quis, sobrou para o município, que são, né, bem poucas coisas. Então, aí, os bens dos Estados estão previstos aí no artigo 26 da Constituição Federal, inclusive as terras devolutas, que não sejam da União. Então, tudo que a União, né, não está solicitando como bem público para ela, sobrou aí para os estados. Principalmente as águas, né, superficiais e subterrâneas, áreas de ilhas oceânicas e costeiras que não sejam, né, da União, ilhas fluviais ou lacustres, que também não sejam da União, e as terras devolutas, que não sejam da União. No caso, o que o Estado tem sempre que observar é o princípio da simetria. O princípio da simetria é o quê? Trazer essa harmonia entre a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Ou seja, Constituição Estadual, ela sempre tem que ter como parâmetro a Constituição Federal. Porque na verdade, não só a Constituição Estadual, porque todas as leis devem observar a Constituição Federal sob pena de saírem do nosso ordenamento. Por quê? Porque se a lei confronta com a Constituição, ela é declarada inconstitucional. E tudo que for inconstitucional, ou seja, que seja contra a Constituição Federal de 88, ele tem que ser retirado do nosso ordenamento jurídico. Então, por isso, o princípio da simetria traz essa obrigação de todas as leis infraconstitucionais, e principalmente as constituições de cada estado, tem que ser harmônico com a Constituição Federal de 88. Então, os Estados-membros e municípios, eles se auto-organizam, eles trazem aí, né, toda a sua organização interna, sua aplicação de recurso, tem o seu regimento interno, toda a aplicação das suas leis, desde que obedeça a Constituição Federal, porque não existe um Estado sozinho no nosso país. O Estado, ele rege, né, ele deve obediência à Constituição Federal e todas essas normas previstas ali. Então, os Estados-membros, eles se organizam, né, mas tem que obedecer o método, né, o modelo da Constituição Federal adotado aqui pela União. E os municípios, né, eles são regidos pela lei orgânica e não uma constituição estadual, né, igual seria nos estados. Ele é representado pelo prefeito, né, em cada localidade, o poder legislativo pela Câmara de Vereadores, né, e o poder judiciário submete-se, né, no caso aí, a todos os tribunais locais, eles têm, né, somente nos estados. Então, nós temos uma parte do TJ Goiás aqui, que são as varas, né, da justiça nessa localidade de Anápolis, mas é dentro de um poder judiciário que ele é estadual. Então, tudo é referente ao TJ Goiás. Nós temos, né, no caso, as varas aqui, vara civil, vara criminal, vara do trabalho, vara federal, tudo submetido e regido pela norma estadual. A organização, né, na prefeitura, feita pela lei orgânica, né, tem cada uma o seu regimento, a sua característica, né, a sua aplicação de dinheiro, e, no caso, sempre regido pela União, né, e pela República Federativa do Brasil como um todo.
Então, os municípios não possuem representação no Legislativo Federal, mas somente, né, aí na Câmara Municipal, através aí dos seus representantes, seus vereadores. O município, ele pode ser criado, fundido, desmembrado, desde que obedeça, né, as previsões, né, aí da Constituição Federal para isso acontecer. Tem que ter o quê? Uma lei estadual, um plebiscito para ouvir a população envolvida, igual a gente acabou de falar. Então, as pessoas que moram naquela localidade, elas vão decidir se querem, né, se é viável, se tem necessidade de haver, né, essa mudança de fusão ou desmembramento, né, do município. Um estudo de viabilidade técnica para ver se realmente, né, isso é viável. E dentro do período imposto em lei complementar federal, que a inexistência dessa lei inviabiliza a criação de novos municípios. Então, tem que ter legislação, tem que ter autorização e tem que ter viabilidade, além de uma lei específica. Então, o que é que esses municípios buscam, né? É desenvolver. Se não está sendo desenvolvido adequadamente, pode ser que, por uma viabilidade técnica e interesse público, né, seja mudado esse município. O Distrito Federal, da mesma forma, só que ele tem uma previsão diferenciada de todos os demais entes, né, porque ele é híbrido, tanto ele é estado como ele é município, dependendo de o que ele está atuando. Então, além dele abrigar, né, a sede aí da nossa União, né, no caso Brasília, fica lá, então, ele possui característica tanto de estado como município, só que diferentemente dos outros estados e municípios, ele tem uma lei orgânica própria, como se fosse um município, né? No caso, não tem uma constituição estadual, mas no caso aí, ele tem uma lei orgânica que vai trazer todas as normas, né, que vão reger a sua atuação. No caso, as polícias civil e militar e o corpo de bombeiros são organizados e mantidos pela União, através de impostos, né, federais. No caso aqui, o Distrito Federal também tem capacidade de se autogovernar, autolegislar e autoadministrar da mesma forma que os demais entes federados. O Distrito Federal tem competência, então, de estado e de município, né? Mas não pode se subdividir, porque tem uma previsão expressa na Constituição Federal, no artigo 32, parágrafo 1º. O Poder Legislativo, então, ele é exercido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, né? E tem aí, né, representado 8 representantes na Câmara dos Deputados, né, que traz aí toda essa diferenciação em relação ao Distrito Federal dos demais entes. Território a gente não tem mais, né, no caso, a partir da Constituição Federal de 88, a gente não criou mais, extinguiu todos os que existiam, né, os que existiram foram anexados em outras localidades, então nós não temos, mas essa previsão continua, né, na Constituição Federal de 88 e pode ser que, né, aí num futuro, né, se caso houver necessidade, poderia, né, ser criado. Mas aí, no caso agora, nós não temos mais. A previsão, né, da extinção está no artigo 18, parágrafo 2º, né, que poderiam ser criados por lei complementar federal, mas, até o momento, né, nós não temos mais. Não haverá eleições para governador, né, no caso, se fosse um território, porque ele seria nomeado pelo presidente da República. Essa também é uma diferenciação importante em relação aos territórios. Em relação à repartição de competências, a Constituição Federal, ela prevê que existem competências que são repartidas verticalmente, né, no caso aí de cima para baixo, né, tanto em relação à União, Estado e Distrito Federal, porque eles vão ditar as normas específicas para cada um desses órgãos públicos, e também tem a repartição de competência de maneira horizontal, ou seja, que são aplicadas de maneira igualitária por todos os entes federados. Desses, também tem as competências que são exclusivas para cada um dos entes, né? Eles têm, cada um, para organizar-se internamente, então, ele tem uma competência exclusiva, onde outro ente não vai adentrar dentro das normas específicas de cada localidade. Então,
o que tem que ser entendido é que, quando a Constituição Federal traz essas previsões de competência, competências são obrigações, tanto existe a de cima para baixo, onde, se a União não faz, o Estado pode fazer, se o Estado não faz, o Distrito Federal pode fazer, principalmente em relação à questão tributária, né, porque se precisa de uma norma e todos os entes que são os obrigatórios a ter essa obrigação de fazer essa lei, não por uma questão emergencial, que, no caso, os outros entes possam editar essas normas, e também da maneira horizontal, ou seja, tem uma competência exclusiva para cada um, onde o outro não pode adentrar. Só um minuto. Pega uma água para mim, por favor. Esqueci. Então, em relação a essa... Traz uma garrafinha. A questão de repartição de competência, ela é principalmente importante na questão tributária, onde tem a arrecadação de valores, né, e a aplicação desse dinheiro público, né, nos serviços essenciais, onde o Estado só existe porque tem, né, essa arrecadação de valores para fazer as suas obrigações, né, públicas. Obrigada. Então, aqui na seção 2.4, que trata dos entes federados e a intervenção. Então, se tiver tudo harmônico, cada um se rege, né, e se auto-organiza de maneira independente. Mas a partir do momento que tem uma instabilidade, né, que tem aí uma desorganização, pode ser autorizado, desde que esteja dentro dos requisitos previstos na Constituição Federal, que um ente adentre no outro para trazer, né, de volta essa harmonia, para poder trazer de volta essa estabilidade. Então, nós temos aí a União, o Distrito Federal, municípios, né, no caso aqui, os estados, territórios a gente não tem mais, onde tem a sua auto-organização própria, mas, em caso de instabilidade, vai poder ter, né, uma intervenção de um ente federado em outro ente federado. Então, o Brasil, né, a República Federativa do Brasil, prevista aí no artigo 1º da Constituição Federal, já prevê o quê? Que ela é formada pela união indissolúvel, ou seja, não pode separar entre estados e municípios e Distrito Federal, trazendo, né, para nós essa harmonia, esse Estado democrático de direito, onde tudo tem uma previsão legal para acontecer e tem que ser feito dentro daquele molde, né, previstos dentro da Constituição Federal. Ninguém pode inventar uma norma sem estar prevista, sem estar publicada, sem estar realmente ela sendo exercida dentro do país. Então, por mais que se tenha boa vontade, somente se pode, né, fazer o que está previsto na lei. Porque o Estado aqui, né, no caso, representado pela União, e todos os seus entes federados, ele só pode fazer o que está previsto na lei. É totalmente diferente de nós, cidadãos, que nós podemos fazer qualquer coisa que a lei não está impedindo. Tipo, a lei está impedindo que você mate alguém. Então, fora o que a lei está obrigando você a não fazer, o resto tudo você pode fazer. Em relação aos entes federados, já é totalmente o contrário. Ele só pode fazer o que está previsto na lei, principalmente porque ele que arrecada o dinheiro, né, dos cidadãos, então ele tem uma obrigação de prestar contas, porque o dinheiro não é dele, o dinheiro é nosso, né, e tudo que ele vai fazer, todas as atuações, né, dos entes federados, tem que ser transparente, tem que ser de uma forma pública. Por quê? Porque ele é um administrador do nosso dinheiro. Então, tudo que ele for aplicar, tudo que ele for fazer, ele tem que prestar contas. A União, então, né, nosso ente geral, né, de uma maneira aí que representa nós internamente e externamente, é considerada, no caso, um dos entes autônomos da federação. Ah, mas a União não existe. Você fala assim, eu quero ir lá conversar com a União, ele em si é um ente despersonalizado, mas ele é representado por alguém, que é o presidente da República. Então, quando você fala assim, a União é a união de todos os estados e representado pelo presidente da República. Então, ele é um ente despersonalizado, mas ele tem toda uma previsão. Ele tem CNPJ, ele tem, né, toda a aplicação desse dinheiro de uma forma geral. E ainda representa, né, todos nós de uma maneira interna e externa.
Ele é uma pessoa jurídica de direito público interno, né, a União, então, que não se confunde com a República Federativa do Brasil, porque, no caso, o Brasil representa externamente, e nós aqui, né, a União, ele representa nós internamente. No caso, o Brasil, quando ele é, né, República Federativa do Brasil, é uma pessoa jurídica de direito internacional, ou seja, é o nosso nome lá fora, é o que nós fazemos em relação a outros países. Então, se falar assim, a União é o quê? Internamente, ela é uma pessoa jurídica de direito público interno. Externamente, ela é uma pessoa jurídica de direito internacional chamada República Federativa do Brasil. Então, é a mesma coisa com nomes diferentes por causa da aplicação, da competência que ela vai adotar. No caso, o Brasil, né, República Federativa do Brasil, ele tem soberania, ele tem o povo próprio, né, ele tem uma geografia própria e tem essa soberania, que é o quê? O respeito dos demais países, né, como nós como país, né, diferente a outros países. Os bens da União estão previstos no artigo 20, igual a gente já viu, né, principalmente energia, terrenos da marinha, mar territorial, recursos minerais, inclusive o subsolo. Então, tudo que tiver lá no quintal da sua casa, que perfurar, né, e depois descobrir que tem alguma coisa que vale muita coisa, você tem direito só do aluguel daquela parte para a extração, mas os bens que estiverem lá não são seus, são, né, no caso da União. Os estados organizam-se por suas próprias constituições estaduais, né, desde que obedeçam à Constituição Federal de 88. No caso, os estados-membros também são autônomos e possuem, né, seu autogoverno, porque ele mesmo vai escolher, né, os seus representantes, autoadministração, porque também ele faz, né, a aplicação do seu dinheiro, a organização interna, ele que vai ter as suas leis próprias, e auto-organização e normatização própria, porque ele tem a sua própria Constituição estadual, né, e a legislação e limites internos também vão estar previstos aí, tanto de uma forma macro pela Constituição Federal, que dita, né, as normas para os estados, de uma maneira igualitária, mas também, né, aí as suas próprias constituições estaduais, que também vão prever dessa mesma forma, em harmonia com a Constituição Federal de 88, todas as suas formas de se auto-organizar. O Distrito Federal, que a gente acabou de falar, também tem um autogoverno, auto-administração e auto-organização e normatização própria, diferenciado, né, porque no caso aqui é regido por lei orgânica, né, igual a gente acabou de falar, então ele tem uma estrutura própria, ele é híbrido, né, a forma de consideração dele, porque tanto atua como estado como município, e é vedada a divisão em municípios, tanto que os Distrito Federal, se chegar lá falando, não tem um município do Distrito Federal, nós temos cidades satélites, né, porque ali é a previsão para a lei orgânica de lá prever dessa forma. Então, no caso aí, tem toda uma lei específica para o Distrito Federal, né, municípios, rege por lei orgânica também, e observa, né, os limites também previstos na Constituição Federal e também na Constituição Estadual. Então, por mais que nós temos leis internas, né, nós temos, né, a gente se auto-organiza, mas desde que obedeça, né, tem um princípio da simetria muito mais forte aqui, porque além de obedecer a nossa lei, a lei estadual, de onde nós estamos alocados, também a Constituição Federal. E os territórios, né, igual a gente acabou de falar também, são criados pela União, o seu representante escolhido pelo presidente da República, e ali ele tem toda uma normativa específica, e a partir da Constituição Federal de 88, nós não temos mais territórios efetivados no nosso país. A intervenção federal, então, ela busca o quê? Proteger o país, a federação, a República Federativa Brasileira, para poder não trazer aí, né, um princípio da secessão, que é proibido, né, pela nossa Constituição Federal, não pode, né, haver desagregação de um município, de um estado, ou de qualquer localidade dentro do país. No caso, a intervenção federal, de uma forma chamada federal, é quando a União intervém, né, nos estados, Distrito Federal e município,
No caso, ele vai, por uma instabilidade, tem as previsões na lei, né? Então, de uma forma que é obrigatório ter uma harmonia e está tendo uma instabilidade naquele local, há o direcionamento, né, de postos aí de trabalho, de pessoas a partir de uma obrigação da União para poder trazer harmonia naquele lugar. Então, a intervenção federal, ela é da competência da União, né, que pode aí, né, buscar preservar a integridade política, jurídica e física, né, do nosso país como um todo. Então, se naquele estado, né, tiver, no Distrito Federal ou no município, tiver uma instabilidade que pode trazer aí um problema para o nosso país como um todo, a intervenção federal vai ser autorizada. É uma medida excepcional, drástica, tem que ter toda uma análise em relação a isso. Ela é uma medida urgente e está prevista no artigo 34 da Constituição Federal. Então, a intervenção federal ela só vai existir quando? Quando for necessário manter a integridade nacional, conforme inciso 1. Inciso 2, repelir invasão estrangeira ou de uma unidade na federação em outra. Então, se tiver uma instabilidade, tanto interna como externa, aí uma invasão estrangeira, tem que ter uma intervenção federal para poder o quê? Para poder não correr o risco da gente perder nenhuma parte do nosso país. Então, para poder manter a nossa integridade, é autorizado como uma exceção a intervenção federal. Por ter um grave comprometimento da ordem pública, então tem que ser grave, atual, né, e de proporções grandes para poder ter aí, né, uma intervenção federal. No caso, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes das unidades da federação. Então, se tiver algum dos poderes, né, executivo, judiciário, legislativo, que não está podendo exercer a sua obrigação, a sua competência, pode ter a intervenção federal, desde que seja fundamentada e autorizada, né, pela União, para poder garantir, então, o exercício pleno, né, dessa atuação de cada um dos poderes. Reorganizar as finanças das unidades da federação. Então, quando aquele compromisso financeiro daquele ente não for obedecido como a sua obrigação, exceto em casos de exceção, como agora, né, que está tendo a pandemia, mas se tiver, no caso, o compromisso instável, não pago, superior a 12 meses, pode ter a intervenção federal para organizar essas finanças daquela localidade que está trazendo alguma estabilidade. Ou quando o município deixar de entregar receitas tributárias que estão previstas na Constituição Federal e no prazo previsto. Também, né, em relação às finanças, tanto em relação ao município como o Estado, né, vai poder, e Distrito Federal, vai poder ter intervenção federal para poder reorganizar esses valores. Proteger a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Então, não é todo desrespeito que vai poder ter a intervenção federal. Ele tem que ser grave, tem que ser iminente, né? No caso aqui, deverá também, né, ter toda uma gravidade específica, né, de não atuação daquela lei federal, daquela não obediência naquela localidade. Assegurar a observância dos seguintes princípios sensíveis. Então, também, se naquela localidade não está obedecendo às previsões da Constituição Federal, principalmente nesses aqui que a gente vai ler agora, também vai poder ter intervenção federal, desde que seja grave a ameaça. Quando não estiver sendo obedecido, então, a forma republicana, o sistema representativo, o regime democrático, é uma das possibilidades de intervenção federal. Direitos da pessoa humana, em decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana. Autonomia municipal, que impõe aos estados respeito ao poder de autogoverno, auto-organização e auto-administração dos municípios. Prestação de contas da administração pública direta e indireta. A aplicação do mínimo exigido da receita, né, que a gente acabou de falar, na educação e na saúde. Então, poderá, né, ter a intervenção em relação à União também nos estados, Distrito Federal e município, né, mas não poderá fazer em relação aos municípios situados nos estados.
cuja competência interventiva é somente dos estados. Mas se tiver um município que for considerado federal, como o Distrito Federal, né, que ele é híbrido, aí poderia ter a intervenção federal. A intervenção federal, então, ela vai acontecer nos estados, Distrito Federal e municípios, né, do território, e a intervenção estadual nos municípios situados, então, no seu território, igual que se fosse em Anápolis, uma intervenção estadual. Na verdade, já existiu uma aqui em Anápolis já. Goiás dentro do município. Agora, se for um município que não está integrado dentro de um estado, aí igual Brasília, ele é híbrido como estado e como município. Ele mesmo vai, no caso aí, como União, vai poder intervir, né, lá na localidade. Lembrando que lá não existem municípios, mas sim cidades satélites. A intervenção vai acontecer, então, de ofício, né, aquela espontânea, onde o presidente da República vai decretar essa intervenção federal, independente de alguém pedir, então ele mesmo vai entender, junto com os seus auxiliares, os seus conselheiros, que é necessário aquela atuação obrigatória, iminente e urgente. No caso, o presidente, ele vai ouvir os órgãos de consulta, né, no caso, os Conselhos da República e Defesa Nacional, e vai decidir pela intervenção. Geralmente, isso só acontece em casos urgentes, e aí tem uma reunião só e já decide, né, por envio, né, das tropas para poder evitar, principalmente em casos, assim, que tem, às vezes, greve de polícia e aquele lugar está com estabilidade, coisa que já aconteceu várias vezes. Então, mesmo que aquele representante daquele estado não chame, né, não peça, pode haver a oficiação de intervenção federal partindo do próprio presidente, auxiliado, né, pelos Conselhos da República e Defesa Nacional. No caso, vai ter que haver uma criação do decreto interventivo, né, porque o presidente da República tem essa opção, né, de ter esse ato discricionário, desde que tenha, né, todo esse levantamento, esse estudo. Quando for provocada, pode acontecer de 3 formas: por solicitação, né, quando a coação ou impedimento que fere a garantia do livre exercício dos poderes naquela localidade, decreta-se a intervenção federal, o presidente da República também, né, no caso, dependerá da solicitação de algum desses representantes. O governador do estado X pediu, né, por solicitação, que o presidente da República decrete a intervenção naquela localidade. Também não será uma obrigação do presidente da República aceitar. Ele vai fazer toda a verificação, né, e criar o ato interventivo, desde que ele entenda, né, que seja necessário. É um ato discricionário também. Por requisição, no caso, quando a coação ou impedimento fere a garantia do livre exercício de qualquer poder e da federação, principalmente em relação ao poder judiciário. Então, vai haver, né, também uma solicitação por requisição para que o presidente da República decrete, né, no caso aí, um ato interventivo, mas nessa forma será um ato vinculado. Ele tem, sim, o presidente da República que obedecer essa requisição, porque é o Poder Judiciário que está solicitando. Então, nesse caso, ele tem que obedecer, porque o Poder Judiciário também tem um poder hierárquico. E o presidente da República vai ter que nomear esse decreto interventivo quando for por requisição, porque não é, no caso, igual de antes, de solicitação. Requisição, ele tem, né, um fundamento vinculado, é uma obrigação. E também por representação, quando há necessidade de representação do Procurador-Geral da República, no caso, né, tem que ter antes o STF, né, vai ter que terem uma ação direta de inconstitucionalidade interventiva, tem que ter esse decreto, quando estiver ferindo os princípios sensíveis previstos na Constituição Federal. Então, todos aqueles princípios, né, que são aquelas regras básicas do nosso país, não podem estar sendo feridos. Se caso de ferimento, vai haver aí, então, um pedido provocado por representação pelo Procurador-Geral da República, né, desde que haja, né, essa ação interventiva interposta pelo STF. Então, professora? Pois não? A senhora volta uma página só para eu tirar um print, é 1 minutinho só, na letra B. Na provocada, ok. Prontinho, obrigada. Pode seguir. Nada. No caso, então, a requisição é vamos voltar aqui um pouquinho. Solicitação é discricionária, o presidente não tem que acatar,
esse pedido, a requisição é vinculado, ou seja, tem que obedecer esse pedido, né, dessa intervenção federal provocada pelo Poder Judiciário, e já na representação também, como tem todo esse ato interventivo, né, essa ação direta de inconstitucionalidade interventiva, que quando fere os princípios sensíveis, ou quando viole uma lei estadual ou distrital, no caso, a Constituição Federal, ela torna obrigatória essa intervenção. Então, a intervenção provocada por representação também ocorrerá por lei federal, né, vai ter que ter uma lei aí, e depende do provimento do STF. Da mesma forma, do anterior, também é vinculado, por quê? Porque o Poder Judiciário, através do STF, que é o guardião da Constituição Federal, ele está entendendo que está violando normas sensíveis da Constituição Federal. Como ele é um órgão que representa a proteção total da Constituição Federal, em caso de representação do STF, através do Procurador-Geral da República, também o presidente vai estar, né, de uma maneira obrigada a obedecer, né, essa intervenção. O Congresso Nacional, então, vai realizar o controle político do decreto presidencial de intervenção. Só um minuto, pessoal, deixa eu desligar esse celular aqui. Desculpa, mas a aula ao vivo tem dessas coisas. Eu esqueci de desligar. No caso, então, o Congresso Nacional, ele vai realizar esse controle político do decreto presidencial de intervenção. Ele vai verificar se o presidente da República, ao decretar esse decreto, né, fazer esse decreto de intervenção, ele realmente está fazendo adequadamente. Então, ele é um filtro, o Congresso Nacional vai ser um filtro desse decreto presidencial de intervenção. Ele deve fazer esse filtro, né, essa análise, no prazo de 24 horas, porque geralmente essas intervenções, elas são urgentes, né, em caso de instabilidade. Então, no caso, mesmo se estiver no período de recesso parlamentar, vai ter que ter uma convocação extraordinária, mesmo nesse mesmo prazo, e todo mundo tem que ir para votar. Porque, no caso, o Congresso Nacional, ele vai fazer esse filtro de realmente ver se, para poder não ficar livre, né, essa decisão só para o presidente e os conselhos, né, e a Defesa Nacional. Então, o Congresso Nacional, ele vai fazer esse filtro em caso de necessidade. Somente vai ser dispensada essa apreciação pelo Congresso quando, inciso 1, quando o decreto interventivo se limitar a suspender a execução do ato impugnado, no caso, quando tiver suspendendo a intervenção que foi decretada pelo presidente, então você está suspenso, não tem nenhuma urgência, e aí, no caso, volta à normalidade, não precisa do Congresso fazer essa análise, ou quando objetivar o cumprimento de ordem ou decisão judicial, porque é um caso pontual também, que não precisa necessariamente de parar o Congresso Nacional para fazer essa votação urgente, né, em 24 horas, ou em caso de violação de princípio sensível. No caso, essa análise vai ser obrigatória, então o Congresso Nacional ele não precisa intervir. Por quê? Porque todo jeito vai ter que autorizar. A intervenção estadual, ela já acontece diretamente dos estados no seu município. Então, no caso, o município que está dentro daquela área geográfica do estado, ele também vai poder sofrer a intervenção, desde que seja alguma dessas previsões do artigo 35 da Constituição Federal. Então, inciso 1, deixar de pagar a dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior, como agora na pandemia. Então, se em 2 anos ele não paga a dívida pública, ele também pode sofrer intervenção para verificar o que está acontecendo com o dinheiro público. Não forem prestadas contas na forma da lei, você vê que mais uma questão financeira, não tenha sido aplicado o mínimo exigido na saúde e na educação, conforme a outra que a gente acabou de ver também nos estados, ou quando o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, ordem ou decisão judicial. Então, aqui nesses casos, em relação ao Tribunal de Justiça de cada estado,
vai verificar, né, se realmente aquele princípio da Constituição estadual não está sendo obedecido. Se caso não for, né, estiver trazendo uma instabilidade, pode já haver a intervenção no Estado, no município, desde que tenha, né, a obediência do requisito e seja obedecida todas as regras previstas. A intervenção estadual vai acontecer também de maneira espontânea e provocada, né? Espontânea, no caso, depende da conveniência e oportunidade do governador. O governador vai verificar se realmente ele, de ofício, vai poder decretar essa intervenção estadual, se é realmente necessária. E a provocada, né, no caso, depende de um provimento do Tribunal de Justiça. Então, o TJ Goiás vai solicitar ao governador que faça a intervenção naquele município específico. Por quê? Porque está trazendo uma instabilidade, não está sendo obedecida a lei local, ou não está deixando obedecer algum dos princípios sensíveis, ou então os poderes não estão podendo, né, exercer as suas funções. Então, no caso da intervenção do Estado no município, são dessa maneira, espontânea e provocada. Também, da mesma forma que a intervenção federal é excepcional, né, é utilizada para restabelecer e proteger o Estado federal, e a intervenção federal, então, ela não pode, né, no caso, ferir o pacto federativo. Então, mesmo que haja intervenção de uma maneira federal ou estadual, né, federal em todos os entes e, no caso, a estadual no município, ela só vai acontecer quando ferir esses que a gente acabou de falar, e também não pode ferir o pacto federativo, que é aquela harmonia que existe entre Estado, Distrito Federal e a União, e os municípios. No caso, então, tem que defender, né, essa união e autonomia. Em relação ao que a gente tinha que ver desse conteúdo da unidade 2, os principais pontos são esses. Eu vou passar para vocês aqui a unidade 3. Pessoal, se quiser fazer alguma pergunta, vocês ficam à vontade, tá? Vamos aqui aproveitar o tempo, né? Então, em relação à prova, né, da unidade 3, também trouxe alguns pontos principais aí para vocês em relação aos direitos, né, nossos previstos na Constituição Federal. Os direitos fundamentais, né, são aquelas gerações de direitos que, ao desenvolver durante o tempo, a gente foi adquirindo mais direitos, né? Cada vez que a lei, a norma ou a Constituição Federal que nos rege, ela vai trazendo essa mudança, essa adequação em relação, né, adequar a lei à nossa realidade, vai nascendo outros direitos, né, outras gerações de direitos que vão sendo cumulados com os que a gente já tinha anteriormente. Então, de uma maneira cronológica, conforme vai passando o tempo, esses direitos fundamentais, eles vão sendo agregados. Então, aqueles direitos básicos que a gente tinha lá no início da história, hoje, né, eles são muito mais reforçados, principalmente com a nossa Constituição Federal de 88. Então, assim, em que pese a doutrina entender que não só são 5 gerações de direitos, né? Esse é o nosso fundamento do nosso conteúdo. Então, a gente viu que são 5 gerações de direitos e mais um, né, que a doutrina traz como um futuro direito também, que ainda não está realmente fundamentado ainda na doutrina. A primeira geração, lá no início, né, quando iniciou esses direitos fundamentais dos cidadãos, era um não fazer por parte do Estado, ou seja, para o Estado não adentrar demais na liberdade do indivíduo, trouxe, né, a Constituição Federal aquela primeira geração de direitos, ou seja, deixa, né, um limite para que o Estado não intervenha na esfera individual da pessoa da maneira que quiser. Desculpa. São, então, os direitos civis, né, ligados à propriedade. Então, você tem a sua casa, né, é inviolável a sua residência,
Por quê? Porque teve um direito previsto aí na lei, na Constituição Federal, que te dá essa prerrogativa. Então, não nasceu do nada esse direito à inviolabilidade da sua residência, da correspondência, né, o sigilo bancário, isso tudo tem um fundamento da lei, ou seja, impedir o Estado que adentre dentro do seu patrimônio, que adentre dentro da sua casa, adentre dentro da sua esfera individual. Então, a primeira geração... Oi? Salvo. Salvo no caso... a gente vai chegar aí. No caso, né, de uma instabilidade, de uma necessidade urgente, com certeza, né, esses princípios aqui, eles não vão ser obedecidos. A lei é linda e maravilhosa desde que não aconteça uma exceção, né? Então, assim que a gente tem que pensar, porque toda regra tem uma exceção. Oi? Eu li e ainda lembro um pouquinho, que eu estava estudando sobre... Que bom, tem que revisar mesmo para a nossa prova. Ok? Então, são direitos civis, né? Principalmente, a primeira geração é ligada à propriedade. Então, também os direitos políticos, né? Em relação à participação política. Então, essa possibilidade de você votar e ser votado, ele já é garantido para você desde a primeira geração, né? Desde os direitos fundamentais de primeira geração. Esses são os direitos negativos, ou seja, proíbe o Estado de adentrar na sua liberdade. Direito de propriedade, direito político, direito de locomoção, liberdade de crença religiosa. Então, dentro da primeira geração, é aquele que impede que o Estado intervenha dentro da sua esfera individual. A segunda geração, o Estado passa a atuar por meio de políticas públicas, ou seja, trazer, né, condições melhores de vida para a população, trazendo serviços públicos, né, para nós. Então, antes ele só não podia intervir, mas agora ele está trazendo valores, ele está trazendo condições dignas de vivência para a população. Eles são consagrados, né, como direitos correlatos à igualdade, ou seja, todo cidadão ele tem o mesmo direito, principalmente está sendo visto agora, né, onde todos têm o direito de um tratamento em caso de necessidade pelo Covid-19. Então, pode ser rico, pobre, branco, amarelo, então pode ser de qualquer forma, você tem que ter um direito a atendimento nos postos de saúde. Esses são os direitos de segunda geração, que são já considerados direitos positivos, direito à igualdade, que são os direitos sociais, direito à saúde, direito, né, de crença, direitos que traz para você coisas sociais, culturais e econômicas. A terceira geração já traz mais coisa, vai agregando mais valor. Eles são ligados ao direito à fraternidade e à solidariedade. No caso, então, é a preservação do meio ambiente, proteção do patrimônio histórico e cultural, paz, progresso e desenvolvimento. Então, é aquela proteção, não só a sua esfera individual, que traz para você coisas melhores, mas também para todos, né, para nós agora e também para as futuras gerações. Então, é aquela proteção do porvir, proteção do hoje para amanhã existir. Então, se você não protege o meio ambiente hoje, amanhã você não sabe se você vai ter água limpa, se você vai ter, né, um ar despoluído. Então, é uma proteção macro, né? No caso, para as futuras gerações. Então, essa terceira geração são direitos difusos e coletivos, ou seja, fraternidade e solidariedade. Exemplos são preservação do meio ambiente, proteção do patrimônio histórico-cultural, paz e progresso. Já a quarta geração é ligada à democracia, né, no caso, à informação e o pluralismo jurídico. Então, é uma concretização, no caso, de opções para a sociedade de uma maneira geral, com direitos, então, à engenharia genética. Então, tudo que puder ser feito, principalmente agora, na busca de uma vacina ou de um remédio, né, para impedir a propagação do Covid-19. Tudo que puder ser feito em relação à engenharia genética, ele está sendo fundamentado ao direito fundamental da quarta geração. Por quê? Porque
tudo que coloca em risco a nossa existência, ele tem que ser protegido como um direito fundamental. Então, todos nós temos direito à saúde e saúde com qualidade de vida. Então, essa quarta geração trouxe para nós essa universalidade em relação à proteção da existência humana, através dessa opção, né, de estudos na engenharia genética. Já a quinta geração trouxe, né, um direito fundamental que também consagrado pelo direito internacional. Então, ele trouxe mais ampliado ainda esse direito a cada um de nós. Então, ele trouxe a paz, né, como uma obrigação de todos os locais do mundo. Então, a Declaração Universal do Direito do Homem e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, eles trouxeram essa quinta geração de direitos, que é a paz mundial. A sexta geração de direitos, né, alguns doutrinadores falam que ele já existe, mas ainda não foi consagrado como um direito fundamental. Então, a água potável, né, é consagrada como um direito fundamental, mas ainda não está dentro dessas gerações de direitos. Alguns doutrinadores dizem que está inserido, mas isso ainda não é uma unanimidade. Então, como a água é fundamental e essencial para a nossa subsistência, entende-se que no próximo futuro, a próxima geração de direitos fundamentais vai ser a água. Então, ela seria a sexta geração de direitos. A característica desses direitos fundamentais são a historicidade, né? Ou seja, eles vão acumulando durante o tempo, conforme a nossa geração, nossa sociedade, ela vai mudando, ela vai trazendo mais direitos, vai enriquecendo, né? Vai trazendo mais direitos, acumulando direitos ao longo do tempo. A imprescritibilidade, ou seja, esses direitos fundamentais, eles vão existir ad eterno. Então, tem um tempo, fala assim, você tem direito à paz somente em 5 anos e ela vai acabar. Não existe isso em relação aos direitos fundamentais. Eles são imprescritíveis, eles nunca vão deixar de existir. Inalienabilidade, que você não pode vender o seu direito à paz, você não pode vender o seu direito, né, à proteção do meio ambiente. Então, ele é inalienável, ele não existe conteúdo econômico e patrimonial em que pese você pode transferir isso em valores, ele não pode ser vendido. Irrenunciável, você fala assim, eu não quero ter paz. Mesmo assim, o direito é seu. Os direitos fundamentais não podem ser renunciados. Mesmo que você não queira, ele vai existir para você. No caso de exposição em reality show, a gente já viu que é uma exceção, porque é uma exceção temporária, onde você assina um documento deixando, né, que isso aconteça naquele período, né, desde que tenha uma documentação, um contrato em relação à emissora e o participante, ele pode ter, né, essa inviolabilidade da privacidade, com uma maneira de exceção temporária. No caso, a inviolabilidade, então, não pode, ela existe, né, em relação aos direitos fundamentais, mas pode ser que tenha ato administrativo de autoridade pública parcial de tempo também aplicado, igual agora na pandemia, onde, né, as pessoas têm uma mobilidade reduzida por causa, né, do momento da pandemia que a gente está tendo agora. Então, essa inviolabilidade, ela tem também essa atuação temporária limitada, né? No caso aí, vai poder ter restrições pelo decreto, igual o nosso aqui, do nosso prefeito. Universalidade, os direitos fundamentais são para todos os indivíduos, independente de qualquer coisa, então, independente de raça, credo, convicção política, nacionalidade, né? Para todos de uma maneira igualitária. Efetividade, porque ele deve ser efetivo, garantido pelo poder público, né? Ele não pode só existir como bonito na lei, ele tem que ser aplicado. Interdependência, ou seja, cada direito, ele é autônomo, né, dentro da sua particularidade, e todos eles são de direitos de toda a sociedade. Complementariedade, o direito fundamental não é porque você tem uma próxima geração que a outra deixou de existir, ele vai acumulando, né, uma forma conjunta dos direitos sociais, dos direitos fundamentais, inclusive o direito social está dentro dos direitos fundamentais.
A relatividade ou limitabilidade também não possui natureza absoluta, porque pode ser que por um tempo ele seja limitado, mas ele não pode ser sempre limitado. Em caso de guerra declarada, em caso de pandemia, em caso de qualquer instabilidade, uma intervenção, né, federal ou intervenção estadual pode ser limitado esses direitos fundamentais também, por uma exceção, né? No caso aí, um momento provisório. Quem que seria o titular desses direitos fundamentais? Então, todas as pessoas naturais. Então, qualquer pessoa, independente, né, de qualquer convicção que ela tenha, ela vai ter direito, né, fundamental. Também as pessoas jurídicas, né, a partir aí, né, da Constituição Federal de 88, também foi, né, declarada para elas os direitos fundamentais. E o Estado também passou a ser entendido como titular de alguns direitos reconhecidos, como o direito de requisição administrativa, que é uma solicitação, né, através do Estado para alguma atividade. Se tiver conflito entre direitos fundamentais, depende do caso, vai ser analisado. Igual eu trouxe para vocês umas decisões, qual que seria, né? Entre o direito econômico e o direito à saúde. O direito à vida vai sobreviver. Primeiro, não existe essa hierarquia entre direitos. Depende do caso concreto, tem que ser analisado naquele momento. Então, tem que afastar essa tese de hierarquia entre direitos fundamentais. Eles são igualitários para todos como um todo. Apesar do conflito, ambos os direitos fundamentais continuam em vigor, né, em pleno vigor no nosso ordenamento jurídico. Claro que não é 100% a atuação desses direitos fundamentais, porque o Estado ele não tem direito para poder dar com qualidade todos os direitos fundamentais que estão garantidos na Constituição Federal. Isso é relativizado. E também tem que ser aplicado o princípio interpretativo da harmonização. No caso, tem que ter um juízo de ponderação entre esses direitos fundamentais. Então, se você quiser fazer uma ação, né, buscando um direito seu só fundamentado nos direitos fundamentais, você consegue. Por quê? Porque a nossa Constituição Federal, ela dá uma garantia de sobrevivência, né, direito fundamental para todos nós. Então, você colocando que aquele direito seu fundamental, ele é superior àquilo que está acontecendo, claro que aquilo, né, depende do caso concreto, mas ele vai ser, né, estudado, viabilizado, no caso, né, dado pelo judiciário. Por quê? Porque não há conflitos, né, não há hierarquia entre os direitos fundamentais. Então, eu entro com uma ação baseada no direito fundamental, o direito à vida. Com certeza, né, no caso vai ser ponderado o direito à vida sobre qualquer outro elemento. Eu não tenho dinheiro, ou eu preciso de acesso à saúde, o SUS não quer me dar aquela cirurgia. Então, depende do caso concreto, vai ser, né, deferido conforme o seu direito fundamental a ser garantido pela Constituição. Se tiver conflito entre princípios, utiliza-se o princípio da harmonização, que no caso, né, vai verificar, no caso concreto, qual é o sistema jurídico vigente, o que é que precisa ser protegido, qual é o bem a ser tutelado naquele momento. Ainda seguindo aqui, agora a unidade 3.2, ela prevê direitos e garantias fundamentais, sequencialmente aí a esses direitos fundamentais que a gente acabou de ver. Então, os direitos e garantias expressos na Constituição Federal não excluem outros decorrentes de regime dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Ou seja, em relação aos direitos individuais, né, os direitos fundamentais do cidadão, o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal dá outras garantias ainda. Ou seja, aqueles tratados internacionais de direitos humanos, né, que são aqueles que a população mundial, também se aplica aqui dentro do nosso país. Por quê? Porque ele é de uma maneira macro para todos. Então, você pode utilizar, inclusive, as leis internacionais, esses tratados internacionais, na busca do seu direito também. Vamos supor, você quer adotar uma criança, você pode chamar o tratado, o de Haia, que é a fundamentação do direito da adoção, para poder fundamentar o seu pedido. Por quê? Porque tem uma lei internacional que te garante o direito à adoção. Então, além de ter um regimento interno nosso, que traz essa garantia de adotar uma criança, o direito internacional, um tratado internacional, também dá esse direito de uma maneira ampla, internacional. Então, você pode, no caso, chamar para si
todos os direitos expressos, não só internamente no nosso país, mas também os do direito internacional. Então, os tratados internacionais sobre direitos humanos, eles também trazem esse status de supralegalidade, ou seja, eles estão acima de qualquer norma dentro do nosso país. Então, se tiver uma norma internacional que está ferindo a nossa Constituição, aí não. No caso, tem que ser uma lei que seja harmônica, né? No caso, o princípio da simetria para cima também vai ser aplicado, ou seja, não pode colocar aqui dentro do país uma norma que fere o nosso direito interno. Mas se tiver em harmonia com a nossa Constituição Federal, toda norma internacional vai poder ser agregada aqui, desde que exista, né, um tratado com o Brasil. Tem alguns direitos, né, garantidos também na Constituição Federal, que também tem esse reforço aí dos tratados internacionais, que são direito à vida e integridade física, né, no caso aí todos têm o direito à vida, e também não ser, né, no caso, eu não vai poder tirar um rim meu, por quê? Porque eu tenho o direito à integridade física, ninguém pode, eu vou fazer uma cirurgia no pé e sair de lá sem meu rim, isso não pode acontecer, porque a Constituição Federal me garante o meu direito à vida e integridade física. Então, estão previstos na Constituição Federal o direito à vida, igualdade, liberdade, segurança, propriedade, né, integridade física. Então, também está previsto que não haverá pena de morte, exceto em caso de guerra externa declarada pelo presidente da República. Então, no caso de guerra, é uma exceção. Aí poderá haver pena de morte. Então, existe pena de morte no Brasil? Não, exceto em caso de guerra externa, tá? A pergunta que sempre cai em concurso é essa. No caso, o artigo da Constituição Federal, ele afasta qualquer caso penas de caráter perpétuo também, trabalhos forçados e banimentos e cruéis. Essas estão, de toda forma, afastadas. Então, aquela pessoa que está respondendo por um processo aqui dentro do país e ela vai para fora, né, ela vai ser extraditada, lá no outro país, ele tem que também ter um tratamento igual a lei nossa aqui. Ele tem que ter essa garantia do país, né, onde essa pessoa vai ser levada. Princípio da igualdade e isonomia, todos são iguais perante a lei, sem qualquer distinção, principalmente brasileiros naturalizados, estrangeiros, residentes ou não no país. Então, todo mundo aqui dentro do país vai ter o mesmo direito, exceto aqueles casos específicos, né, onde pode ferir a segurança nacional, que pode ferir, né, às vezes, um direito igual de votar e ser votado, igual não pode ser um estrangeiro, presidente da República, e tem uma norma específica limitando essa previsão. Então, tudo pode, a igualdade e a isonomia de uma maneira macro, desde que sejam observadas as exceções previstas, né, na Constituição Federal. Legalidade, né, também atinge a todos nós, porque mesmo que tenha uma omissão na lei, não pode fazer tudo que quiser. Então, tem uma limitação da lei aí previstas, né, no caso, na Constituição Federal ou leis infraconstitucionais. Então, no caso, não significa que não estejam vinculados à lei, mas no caso do exemplo aqui dos servidores públicos, eles têm que obedecer estritamente o princípio da legalidade, porque no caso, mesmo que não exista uma norma, ele tem que obedecer o que tiver previsto na lei. Exemplo, se eu for fazer um contrato, e na minha norma, que é a Lei 8666 de 93, não tem previsto lá na lei de licitação um caso específico que eu preciso colocar no meu contrato, eu tenho que pegar uma norma geral, nem que seja do CPC, que seja da Constituição Federal, que seja uma lei federal, para poder sustentar o que eu estou falando. Eu não posso simplesmente inventar uma coisa para colocar em relação à minha atuação de servidora pública. Eu preciso sempre estar fundamentada na lei. Liberdade de expressão também é assegurada, né, pela Constituição Federal. Você tem que ter, no caso, a livre manifestação do seu pensamento. No caso, tem também, sendo vedado, entretanto, o anonimato. A liberdade de expressão possui, como todo direito fundamental, a característica de relatividade, ou seja, pode ser relativo enquanto você vai verificar um caso concreto. Exemplo, você tem direito a publicar toda a história de vida daquela pessoa famosa, mas um caso de violar algum direito, né, um direito dano moral, vamos supor, aí aquela pessoa que teve a sua moral ferida, ela vai ter direito de regresso de uma ação aí, né, indenizatória. Então,
tem totalmente liberdade de expressão, né, no caso, para poder publicar qualquer coisa. Mas depois, se em caso de ferir alguém, você vai responder, né, um processo. Liberdade de crença religiosa, de convicção filosófica ou política, né, porque o nosso Estado democrático de direito, o nosso Brasil, ele é laico, ou seja, você pode escolher, né, livremente qual que é a sua crença, qual que é a sua convicção, e isso não pode ser ferido por lei nenhuma e nem por ninguém. Inviolabilidade da intimidade, vida privada, da honra e da imagem. Então, da mesma forma que a gente estava falando, a gente não pode ter, né, nossa violação do nosso direito particular. Mas, em caso de necessidade, né, pode sim, vamos supor, o sigilo fiscal é inviolável, o sigilo bancário é inviolável, mas em caso de decisão judicial, porque aquela pessoa cometeu um suposto crime, pode ser, né, que seja quebrado esse sigilo bancário para poder verificar se realmente, né, há provas contra aquela pessoa. Então, existe a violabilidade de intimidade, vida privada, honra e imagem, mas, no caso de exceção, vai poder ter, sim, né, a intimidade violada, né, no caso aí, ela é de uma maneira geral para todos. A partir do momento que cometeu alguma suspeita, pode ser violado esse direito. Mas tem que ter uma decisão, né, judicial, e tem que ser feita da forma correta, porque senão também, né, pode responder, inclusive os órgãos públicos, né, por essa inferência, né, no caso, nas suas garantias de direito. A garantia do sigilo de correspondência e de comunicação telegráfica, dados e comunicações telefônicas também, mas também pode haver a exceção da quebra de sigilo, no caso, né, de haver aí uma investigação criminal ou instrução penal por ordem judicial. Também tem que ser feito da maneira correta. Não pode simplesmente fazer um grampo no seu telefone, isso é ilegal. E quando há um grampo, não sei se vocês sabem, quando há um grampo ilegal, feito aí de qualquer forma, sem ser por ordem judicial, isso contamina todas as demais provas em relação àquele processo. Por isso que, né, num caso, tem que ser obedecida todas as regras. Livre exercício de qualquer profissão, desde que você, né, tenha os requisitos para poder exercer aquela profissão, você pode, né, exercer livremente. Ah, eu quero exercer medicina, tá, então você tem que fazer a faculdade, você tem que ter o seu CRM, e aí sim você vai poder exercer a sua profissão. Ah, eu quero ser um cirurgião plástico, então você tem que fazer 4 anos de residência em cirurgia geral, geralmente 2, pelo menos 2 em cirurgia específica plástica. Então, você tem que obedecer os requisitos. Ah, eu quero advogar. Então, primeiro você tem que fazer uma faculdade de direito e tem que passar no AB, porque senão você não pode advogar, você vai poder ser só bacharel. Então, exercício é livre da profissão, desde que obedeça, né, todas as regras de qualificação previstas. Direito de reunião também pode existir de qualquer forma, desde que seja pacífica, né, e não frustre outra reunião existente. Ah, vai ter uma passeata dos policiais. Não, dos policiais não pode. Vai ter uma passeata dos professores. E aí você inventa de ter uma passeata de outra coisa no mesmo lugar, no mesmo horário. Não pode. Direito de reunião, desde que não frustre outra reunião convocada anteriormente. Inclusive, se você for fazer aí uma passeata, uma corrida de rua, andar de bicicleta, se tudo isso que for fazer, você tem que chamar os órgãos públicos para autorizar. Inclusive, eles acompanham, né, com os carros de polícia para poder trazer segurança para essa reunião, essa liberdade de expressão, né, de tudo que você for fazer. Então, tem que ser de uma maneira organizada, em locais abertos ao público, com plena liberdade, tá? Direito de associação. Ou seja, eu tenho o direito de me associar se eu quiser, né? Mas não é obrigatório. E também não pode ter associação de caráter paramilitar, que são aqueles grupos de milícia armados, né? Não pode, isso é proibido por lei. Mas em caso de associação de política, religiosa, ideológica, você pode, né? Tem totalmente direito à liberdade disso, desde que não tenha armas envolvidas, né? Direito de propriedade também é livre, né? É o direito de primeira geração, que já está garantido para nós há muito tempo, só que em caso de necessidade social, pode haver, né, a invasão desse direito de propriedade, igual ele estava falando agora mesmo, esqueci seu nome.
em relação à desapropriação. Se tiver a necessidade, né, utilidade pública desse interesse, né, desse local, pode sim ser, né, utilizado pelo órgão público. Vamos supor, tá tendo, não tem como os médicos e enfermeiros voltar para casa por causa do Covid-19, porque eles estão na frente, né, desse tratamento de saúde. Então, vamos pegar essa casa que está do lado do hospital e colocar para poder as pessoas, né, poderem descansar, para poder dormir, não ter que voltar para casa. Necessidade ou utilidade pública ou interesse social, ou seja, vai ser desapropriado, né, ou parcialmente por um tempo, tendo que indenizar a pessoa como um aluguel, ou mesmo, né, desapropriar para poder isso virar um imóvel público, desde que haja necessidade, seja fundamentada e seja feita, né, de uma forma que está prevista na lei. Pode ter a desapropriação por necessidade ou a desapropriação urbana, no caso, o município, né, tem que exigir do proprietário aproveitamento daquela localidade e pagamento dos tributos. Se caso não houver nenhum dos dois, pode ser que aquele imóvel vai ser tomado, né, pelo município. Tem a desapropriação rural também, tem os requisitos específicos de tempo e de metragem. Desapropriação de uso ou requisição administrativa, no caso, está tendo um enchente aqui, e aí eu preciso para poder colocar os materiais aqui desse quarteirão aqui, desse lugar aqui que não tem nada, mas é um lote de alguém. Eu posso, né, fazer uma requisição administrativa para utilizar aquele local por enquanto, para colocar aquelas coisas que eu vou utilizar para construir aquela ponte. Ou confiscatória, né, no caso aí de não pagamento dos tributos, né, pode confiscar também esse imóvel. Direito de petição e obtenção de certidões, né, no caso eu não preciso pagar, né, para ter esse direito da defesa, né, das minhas questões, eu posso manejar, né, as ações públicas aí, habeas data, habeas corpus, mandado de injunção, ação popular, sem pagar custos, né, e para poder o quê? Manejar um direito, né, que eu tenho. No caso de ilegalidade ou abuso de poder, também eu posso utilizar esses remédios democráticos, né, esses remédios constitucionais em prol, né, da minha defesa, mas sem pagamento de taxas, e mesmo se eu quiser uma certidão de um órgão público também, né, eu posso solicitar sem ter que pagar por isso. O direito de petição é garantido a todos os cidadãos. Inafastabilidade da jurisdição, onde a lei, né, não poderá excluir lesão ou ameaça de direito da apreciação do Poder Judiciário, né, no caso aqui é obrigatório ao Poder Judiciário analisar todo o direito violado daquela pessoa que traz ao Judiciário um questionamento. Então, você pode até não ter direito, mas o Poder Judiciário tem que analisar o seu pedido. No caso, é decorrente, né, esse princípio da inafastabilidade da jurisdição, do que não seja necessário esgotar a via administrativa, ou seja, eu posso tanto, né, no caso, manejar a via administrativa como judicial, vamos supor, processo administrativo tributário. Eu posso questionar administrativamente aquela cobrança que eu entendo que é ilegal, e mesmo não satisfeita na via administrativa, eu posso interpor no judiciário, ou eu posso ir direto no judiciário para poder questionar isso. Então, não existe essa obrigatoriedade de primeiro ter a via administrativa para depois ter o judiciário. O que se diz que é necessário seria aí em relação ao INSS. Primeiro, você tem que ter uma negativa do pedido no INSS para aposentadoria, para depois manejar o judiciário. Mas em caso da via tributária, em caso da via administrativa mesmo, qualquer questionamento que você tiver em relação a algum órgão público, não precisa primeiro terminar a via administrativa para depois ir para o judiciário. Você pode questionar ao mesmo tempo as duas, ou ir direto no judiciário, caso entenda necessário. Exceto lides esportivos, também tem uma seção aqui, e também em relação à aposentadoria, que no caso aí de questionamento, primeiro você tem que solicitar, depois da negativa, que você vai ao judiciário. Direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada, também é um direito, né, constitucional garantido. Por quê? Porque a lei não pode prejudicar aquilo que você já tem como seu. Eu fiz, né, uma ação judicial, ganhei uma indenização de 20 mil reais. Aí agora, depois de 10 anos, vai remexer nisso e vai tomar de mim aquele dinheiro e vai mandar eu devolver? Não.
a lei, né, a Constituição, ela consagra como direito aquilo que já foi feito, que já foi julgado, exceto a ação rescisória. A ação rescisória, ela só acontece para poder desfazer um processo que teve algum vício. Então, no caso, se teve uma ilegalidade naquele processo e foi descoberto até 2 anos depois daquela ação ter tramitado, aí pode ser discutido, em caso de comprovação, pode, no caso, né, voltar ali àquilo que foi discutido. Exceto isso, não pode mais mexer naquilo que você recebeu, naquilo que aconteceu dentro da administração, ou mesmo naquilo que foi julgado no judiciário. Princípio da retroatividade benéfica, a lei não pode retroagir, exceto para beneficiar o réu. Então, se eu tenho uma lei hoje, que ela, para um caso que aconteceu ontem, onde ontem tinha uma pena de 30 anos, hoje ela tem uma pena de 10, a lei vai poder retroagir para aquele benefício daquela pessoa. Agora, se a lei for pior, ou seja, era 10 anos, agora tem um aumento de pena, então ela não pode retroagir. Só para beneficiar que ela poderia retroagir. O princípio do juízo natural é aquela garantia onde tudo que for discutir no judiciário em relação ao seu caso, tudo vai ser em relação àquele juiz que julgou primeiro, aquele que primeiro deu despacho dentro do seu processo. Por quê? Porque ele já entende o seu caso. Então, não pode ser, cada vez que você vai discutir, eu primeiro pedi dano moral, agora eu vou pedir dano material. São as mesmas partes, o mesmo caso que aconteceu, só que um pedido é diferente do outro. O ideal é que o mesmo juiz que julgou uma, julgue o outro para poder o quê? Não ter uma incoerência em relação àquela decisão. Então, né, no caso, se você tem aquela possibilidade de discutir em relação a um caso concreto, o ideal é que seja aquele mesmo juiz que já julgou anteriormente. Ele tem que ser competente, né, claro, porque eu não posso discutir uma coisa cível na vara trabalhista, nem uma vara trabalhista na cível ou criminal na cível. Então, desde que ele seja competente para poder analisar aquilo, ele vai ser, né, o juiz natural do seu processo. Isso se chama litispendência. Princípio do devido processo legal é uma proteção, né, contra a tirania do Estado, ou seja, primeiro tem que dar a garantia da pessoa de discutir, de ter ampla defesa, contraditório, para depois ter uma aplicação de alguma pena. Então, em qualquer lugar, em relação a processo administrativo, vamos supor, um processo administrativo disciplinar para poder punir o funcionário público, ele tem que ter ampla defesa, todos os direitos garantidos. Por quê? Porque tem que ter o devido processo legal da maneira administrativa e judicial também. Então, tem que ser proporcional àquilo que aconteceu. Então, se aquele desvio daquele servidor público foi só uma questão temporária, naquela coisa específica, e não trouxe prejuízo nem para o órgão e nem para ninguém, pode ser que uma advertência seja suficiente, não pode aplicar de uma vez a exoneração daquele funcionário público. Por quê? Porque tem que ter aí uma medida de adequação, uma proporcionalidade à aplicação daquela punição, naquele caso concreto. Então, o princípio devido processo legal é essa tramitação adequada, né, para dar direito à ampla defesa e contraditório. Aqui também, né, a mesma coisa junto com o devido processo legal, o princípio do contraditório e ampla defesa, né, também de uma maneira formal e material. O formal é garantir a parte do direito de ser ouvida, né, produzindo todas as provas, e material também, que são todos os instrumentos necessários para a sua ampla defesa. Exemplo, eu preciso de fazer uma perícia para poder saber realmente se aquela conta, aquela cobrança está certa. Eu preciso fazer uma perícia para verificar qual que foi a perda de mobilidade daquele funcionário que teve a mão decepada. Então, no caso, todas as formas, todas as possibilidades possíveis para dar aquela direito à ampla defesa e contraditório tem que ser dado àquelas partes. As liminares que são proferidas mesmo antes da citação da parte contrária representam a mitigação do contraditório. Por quê? Exemplo. Eu paguei a conta e eles estão me cobrando, negativou meu nome. Se você tem provas de que realmente você já pagou aquilo, o juiz pode, de maneira, né, uma tutela de urgência, já mandar tirar seu nome do rol dos malpagadores. Por quê? Porque você já tem uma prova disso. Então, é uma mitigação em relação ao direito
ampla defesa contraditória, por quê? Mas desde que seja fundamentado. Então, o juiz pode, mesmo sem ouvir a requerida lá, a empresa, ele pode já determinar que o SPC e Serasa já tire seu nome da negativação. Por quê? Porque tem provas hábeis que realmente demonstram que deve ser deferido de pronto aquele pedido. Então, a mitigação em relação ao princípio do contraditório e da ampla defesa não é feita de qualquer maneira, ela é feita de uma forma fundamentada. Princípio da presunção de inocência, ninguém será culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, no caso aqui, somente depois que realmente já teve todo o processo e que lança, né, o nome daquela pessoa como culpada. Então, inclusive perde, né, os direitos aí políticos também de votar e ser votado. Por quê? Porque o princípio da presunção de inocência dita isso. Até ser considerado realmente culpado, sem mais possibilidade de recurso, é que vai ser considerado aí, né, culpado e não inocente. Proíbe, né, a prisão do réu antes da condenação transitada e julgada, né, exaltada o caso de prisão preventiva e prisão cautelar. Isso aqui tem uma discussão grande no STF, né, e a gente não vai entrar nessa seara agora. Os direitos fundamentais também não são exaustivos, porque, em que pese eles existirem de uma maneira descrita na Constituição Federal, pode ser, né, no caso aí, existir outros, e também ele pode ser mitigado. Por quê? Porque em caso de necessidade, né, pode ser violado, né, algum desses direitos. Então, não é uma maneira 100%, né, a gente tem exceções e também tem outras opções, né, que vão sendo construídas aí pela doutrina, jurisprudência e também pela lei, conforme a necessidade social. É importante, então, lembrar que tem essa inviolabilidade domiciliar, mas em caso de exceção, vai poder ter entrar na sua casa em caso de flagrante delito ou desastre, prestação de socorro e durante o dia por determinação judicial. Então, você tem o direito garantido fundamental na Constituição Federal, mas em caso de necessidade, de exceção, isso vai ser mitigado. Direitos sociais também são previstos aí no artigo 6º da Constituição Federal, principalmente agora, né, na pandemia, o direito à saúde, né, que é um dos direitos, né, inerentes à pessoa humana. São prestações positivas que são feitas pelo Estado para todas as pessoas, né, que vivem, principalmente aqui no nosso país, que é onde a gente está falando da nossa aplicação da Constituição Federal de 88. Então, o artigo 6º prevê quais são os direitos sociais, né? Então, vamos lá. Direitos sociais à educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, infância, assistência aos desamparados na forma dessa Constituição Federal. Mas não são só esses direitos que são os direitos sociais, mas a lei expressamente prevê esse, no artigo 6º da Constituição Federal. Então, isso aqui está garantido para você, em que pese o Estado não conseguir, de uma maneira efetiva, fazer isso para todo mundo. Então, isso também é relativizado, porque não pode você exigir, às vezes, uma coisa e o Estado não ter dinheiro para poder aplicar para você. Mas, em caso de necessidade, falar assim, é vida ou morte, aí, sim, né, vai ser manejadas as ações necessárias para que seja garantido, né, esse direito social seu. Eu preciso de uma cirurgia, eu preciso de uma vaga numa UTI, é o direito social à saúde que eu estou solicitando, né, ao Estado, mas, no caso, vai ter que arrumar uma vaga para você, desde que você maneje, né, da maneira correta o seu processo. Por quê? Porque está garantido na Constituição Federal para você esse direito. Mas aí, no caso, está na pandemia e não tem uma vaga, né, numa UTI para você. E aí, como que isso vai ser, né? Pode ser, inclusive, responder o Estado por uma indenização, no caso desse. Então, isso tudo é muito sério e tem que ser manejado de uma maneira, né, responsável. Aqui são os direitos individuais, coletivos e sociais, da seção 3.3, onde estão previstos, né, os nossos remédios constitucionais. Pessoal, já deu 9h40, eu posso seguir até umas 10 ou vocês querem parar por aqui? Falta um pouquinho só em relação à unidade 3. Por mim, Cristiane? pode seguir. Pode seguir, professora.
Ah, então tá. Na hora que Professora. vocês... porque já deu 9h38, né? O nosso horário é até 8, 9, é até as 10, né? Mas aí eu vou seguir aqui um pouquinho, pelo menos para a gente ver os remédios constitucionais, a gente ponderar aqui, e aí fica só a unidade 4 para vocês estudarem sozinhos, tá bom? Tá então, bom. o remédio constitucional previsto, nós temos aí, né, como manejar de uma maneira gratuita, né, desde que obedeça os requisitos da lei, o habeas corpus, mandado de segurança coletivo também, né, mandado de injunção, habeas data e ação popular. Então, todos esses, né, vão ser manejados por qualquer um dos nossos cidadãos em busca, né, da sua garantia de direito constitucional, que está previsto na Constituição Federal. No caso também, existe o direito de petição e o direito de certidões, igual a gente tinha acabado de falar, então você não precisa pagar para ter o direito a ter uma certidão daquele órgão, falando quantas contribuições você teve no INSS para te dar direito à aposentadoria. Ah, eu quero um direito de petição, exemplo. Ah, eu vou no juizado, eu não tenho advogado, mas eu tenho garantido na Lei 9.099 que eu não preciso ter advogado para questões até 20 salários mínimos. Então, eu vou lá, né, em qualquer um desses juizados ou na Justiça do Trabalho e peço uma atermação. Ele vai fazer para mim uma petição de uma maneira simples, né, fazendo minha solicitação. Então, isso é garantido também pela Constituição Federal. Claro que você não vai ter uma petição fundamentada com todos os seus direitos, mas vai ter o direito de petição básico garantido, né, sem pagar nada. O direito de certidão também é não oneroso e informal, mas não exige demonstração da situação de interesse pessoal a ser esclarecida. Então, o direito de certidão você vai solicitar, você não precisa falar por que você quer aquele documento. Ah, eu quero um relatório de todas as minhas questões aqui dentro do órgão público que eu trabalho. Você tem direito a uma cópia integral, né, toda a sua carreira ali naquele órgão. Por quê? Porque o direito de certidão você não precisa explicar para que você quer. Então, você pede e eles têm que te dar. O habeas corpus é para prevenir ou sancionar violação ou coação à liberdade de locomoção. Então, se você vai ter o seu direito de locomoção ceifado, ou seja, um habeas corpus preventivo, você acha que você vai ter aí, no caso, uma violação do seu direito de ir e vir, ou se você já tem, né, você foi preso de uma maneira ilegal ou uma coação, você pode ter, né, manejado o habeas corpus para a sua liberdade de locomoção ser obedecida. Então, é uma ação constitucional de maneira gratuita, né? No caso aí, está previsto na Constituição Federal. Não tem, assim, uma forma toda, igual no artigo 319 do CPC, que tem todos aqueles requisitos, é uma maneira mais singela, mas não pode deixar de ter as fundamentações. E qualquer pessoa física ou jurídica pode impetrar, né? No caso, em relação a esse pedido de liberdade de locomoção. O habeas corpus é preventivo ou repressivo, né? Preventivo quando vai acontecer ainda o constrangimento de locomoção. Então, eu sei que eu vou ser preso e é ilegal essa prisão. Então, eu vou manejar um habeas corpus preventivo para quando isso acontecer, eu já ter uma liminar ali deferida para poder eu não ser preso. Repressivo ou liberatório, quando já está preso e vai ter sua liberdade garantida. Mandado de segurança é para, né, no caso, um remédio constitucional que é para proteger direito líquido e certo. O que é direito líquido e certo? É aquilo que você tem documento que comprova que realmente, né, você tem direito àquilo. Então, se você passou no concurso, se você é o segundo lugar, chamou o primeiro e agora está chamando o terceiro, você tem todas as documentações que comprovam que estão ferindo o seu direito líquido e certo. Então, você vai manejar o mandado de segurança direto no tribunal para poder garantir a sua vaga. Então, quando tiver alguma ilegalidade ou abuso de poder, né, o mandado de segurança é um meio viável, um meio hábil, né, para isso acontecer. Direito líquido e certo, então, é aquele, né, um fato que pode ser comprovado por prova documental, porque no mandado de segurança, a gente, da mesma forma que no habeas corpus, né, a gente não tem uma audiência de instrução e julgamento para poder colocar mais provas, eu não posso ficar juntando documento. Então, no meu mandado de segurança, se eu não tiver documento e não tiver no prazo de 120 dias, eu não posso manejar mais. Aí, no caso, né, está prescrito ou não tem fundamentação. O mandado de segurança coletivo tem que ser manejado em nome dos sócios, né? Aí, no caso, a gente já falou.
Partido político também com representação no Congresso Nacional vai poder, né, impetrar mandado de segurança coletivo, a organização sindical representando os seus sindicalizados e entidade de classe ou associação em funcionamento há pelo menos 1 ano e para a defesa dos seus membros ou associados. Então, se aquela entidade de classe ou associação não tiver pelo menos 1 ano de funcionamento, ela não vai poder manejar o mandado de segurança coletiva. No caso, ainda seguindo aqui, no finalzinho da nossa unidade 3, ainda tem o habeas data, né, que é para informações. Então, no caso, se você precisa de informações naquele órgão público e eles estão impedindo para você obter, no caso, você pode manejar o habeas data, que é uma solicitação, né, para poder ou retificar os dados, ou então, para você ter acesso a esses dados. Então, você tem que ter 2 objetivos para manejar o habeas data: conhecimento de informações e retificação de dados. Ah, tá errado, os meus dados lá naquela localidade está trazendo muito problema para mim. Então, você maneja um habeas data para correção, ou mesmo, né, quando você quiser solicitar alguma informação daquela localidade. O habeas data é a proteção da esfera íntima do indivíduo, então é o próprio indivíduo que tem que manejar o habeas data, né, através aí de um advogado. Quando houver o uso abusivo de dados obtidos por meio ilícito, fraudulento ou desleais, no caso, né, você pode manejar habeas datas, ou a introdução nesse registro de dados sensíveis. Por exemplo, eu quero que coloque meu nome social porque eu fiz uma cirurgia de mudança de sexo. Então, eu quero que, para mim, não tenha nenhum constrangimento, seja mudado meu registro naquela localidade. Posso manejar um habeas data, fundamentando tudo isso, né, para poder ter essa garantia. Em que pese hoje em dia ser bem fácil esse registro, essa mudança, né, para o nome social, mas em caso de ser impugnado isso pelo órgão, né, pode manejar aí o habeas data. Conservação de dados falsos ou inexatos, ou ainda com fins diversos daquele legalmente previstos. Então, se tiver um dado que não seja real, né, você pode manejar o habeas data para essa correção. Ainda, o habeas data tutela também o direito à informação. Então, eu não preciso pagar para poder ter acesso, né, aos meus dados que estão nos órgãos públicos. É um remédio constitucional, né, previsto aí na Lei 9.507, de 97, que traz para mim essa garantia. No caso, pode ter, então, além do habeas data, posso também manejar um processo administrativo no órgão para retificação de dados ou acesso, né, à informação, ou mesmo processo judicial. Nada impede que eu vá direto no judiciário, ao invés de manejar um habeas data, eu pedir mesmo um processo judicial ainda, né, pedindo uma reparação de danos em caso, né, de estar trazendo para mim, desde que eu comprove, né, trazendo um dano moral aí. Mandado de injunção também vai poder ser manejado quando não tiver uma norma que eu precise, né, para poder exercer a minha garantia constitucional. Então, se está lá na lei, tudo lindo e maravilhoso, falando que vai ter uma lei para poder disciplinar aquela questão que eu preciso, e não existe, e ninguém fez essa lei e precisa, então eu vou, né, no caso, instigar ao órgão que seja o competente para poder fazer essa lei, para poder garantir para mim o meu direito social que está na Constituição Federal, principalmente em relação à nacionalidade, soberania e cidadania. Então, eu vou instigar ao órgão a fazer uma lei que não existe para regulamentar uma coisa que eu preciso. A finalidade, então, é dar aplicabilidade à norma constitucional que está garantida para mim, mas falta uma lei, né, para regulamentar. Então, também tem o mandado de injunção coletiva, que também pode ser manejado por aqueles mesmos entes que a gente acabou de ver, partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação constituída em funcionamento há pelo menos 1 ano, no caso, né, em defesa dos seus associados, e o mandado de injunção é de competência do STF, quando for para processar e julgar o mandado de injunção, ou mesmo, né, o STJ também, quando a elaboração da norma for a atribuição desse órgão. Então, depende, né, do quem seja o competente para poder manejar a ação. Tanto o STF quanto o STJ vão ser, né, no caso, sujeitos a apreciar o seu mandado de injunção para que faça a norma aplicadora que eu necessito.
O requisito para o mandado de injunção é necessidade de haver existência de uma norma constitucional de eficácia limitada, ou seja, eu preciso de uma norma regulamentadora daquela questão social, haver ausência de norma infraconstitucional regulamentadora, que o impetrante seja o beneficiário direto ou indireto dessa liberdade ou prerrogativo, então eu estou pedindo uma coisa que é para mim, e que essa ausência impossibilite o exercício de uma liberdade, de um direito ou de uma prerrogativa à soberania, cidadania ou nacionalidade, que está previsto na Constituição Federal, mas eu não consigo exercer por falta de norma. Também, além, né, se não tiver essa norma regulamentadora, eu posso tanto manejar o mandado de injunção como a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que é aquela que eu instigo o órgão competente para poder fazer aquela lei. Então, são essas duas possibilidades. Só que a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ela é uma maneira macro, ela vai para todo mundo, né, porque ele é feito pelo controle de constitucionalidade concentrado. E o mandado de injunção é para mim, é um controle difuso de constitucionalidade, ou seja, de uma maneira individual, eu estou buscando o meu direito. A ação popular é o nosso último aí, né, em que pese ter um ponto aí do manejo também, que não está dentro daqueles que a gente está vendo. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público, moralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio histórico e cultural. No caso, né, não pode haver cobrança de custas e nem honorário advocatício para manejo da ação popular e para garantir, no caso, que não haja, né, uma lesão que esteja acontecendo a algum desses bens que são macros, né, que são para toda a população. Então, tem que ser uma garantia, essa ação popular, para poder proteger a Amazônia, no caso, para proteger um bem que é tombado pelo patrimônio público, a moralidade administrativa, porque não está sendo obedecida às regras, né, dentro daquele órgão. Então, a ação popular, o prefeito está desviando dinheiro. Posso também manejar uma ação popular para fazer essa verificação, para proteger, né, no caso, a moralidade administrativa. Então, a ação popular são para buscar garantias que estão previstas na Constituição Federal, mas que é inerente a todos. O patrimônio público é aquele que se verifica a diminuição do patrimônio decorrente de uma ilegalidade, ou seja, o prefeito está desviando um dinheiro, exemplo, né, seria aí uma lesão ao patrimônio público. O dinheiro não está sendo aplicado da maneira correta. Não está sendo obedecido às normas internas, né, do regimento interno daquele município. A moralidade administrativa, a atuação do administrador público, que deve se guiar pela probidade, honestidade e boa-fé. Ele não está administrando o município de uma maneira correta, ele está trazendo aparentes para poder ficar ali na prefeitura. Também pode ser manejada a ação popular com esse fundamento. Proteção ao meio ambiente, né? No caso aí, tutelar uma esfera que é muito mais além do que, nossa, tá jogando um monte de coisa e não está sendo limpo aquele rio. Então, vamos proteger o meio ambiente, vou manejar uma ação popular, né, para obedecer, para poder cuidar disso. Patrimônio histórico cultural é referência à identidade do país, né, tudo que for aí, né, protegido, né, tem que ser protegido por todos nós. Não há custas e nem pagamento de honorários, exceto por caso de má-fé. E a ação popular deve ser proposta contra a entidade lesada, no caso, né, além dos autores e responsáveis pelo ato, bem como aqueles que dele se beneficiam, configurando o chamado litisconsórcio passivo. Todo mundo que tiver alguma relação com o caso vão ter que ser chamados. É porque é o Rio, chama também o IBAMA, chama quem que for o órgão do local também, para poder fazer parte dessa ação popular. Então, né, nós vimos aí o habeas corpus, a ação civil pública não está no nosso conteúdo, mas também ele poderia ser manejado. O habeas data, direito de petição também, que a gente viu, mandado de segurança, ação popular, mandado de injunção. Então, todos esses remédios constitucionais podem ser manejados por todos nós para as nossas garantias constitucionais. Pessoal, vamos voltar aqui então com vocês. Reforçando os nossos recados, né? Nós, então,
Vamos ter a prova da unidade 2.2 até 2.3, 2.4, a unidade 3 e 4 toda. Hoje nós revisamos, então, a parte da unidade 2, que vai estar na prova, a unidade 3 toda, e agora ficou para vocês, então, aí só a unidade 4, tá bom? Semana que vem nós não temos aula por causa da prova interativa, então nós já vamos vir direto no dia 16 para poder eu ler a prova com vocês e para vocês fazerem aí a prova. Vou mandar da mesma forma para o Diego, sempre esqueço o nome dele, Breno, para poder, antes, né, a prova, daquele mesma forma, no Google Forms, para vocês fazerem, né, a prova e me encaminhem. Quem não fez ainda o trabalho 2, por favor, façam e mandem para ele, para o representante, para poder ele me encaminhar. Quem quiser o ponto extra ainda, faça, ou quem ainda não falei o nome aqui, que às vezes eu perdi o arquivo, me encaminhe novamente para poder eu pontuar para vocês, tá bom? E quem tiver alguma pendência de nota ainda do primeiro semestre, pode ser que aconteça, que pese eu acho que lancei todo mundo, até a Heloísa eu lancei, que estava pendente, então verifique aí, se tiver alguma pendência, mande para mim, através do representante, para poder a gente fazer aí todas as correções, que até dia 20 tem que estar lançada todas as notas, porque quem ficar de prova final, vai fazer a prova no dia 25/6, tá? Então, no dia 16 nós vamos fazer a prova, e até o dia 17, até o dia 18 eu já vou estar lançando todas as notas de vocês. Tá bom? Obrigada pelo semestre, a turma de vocês é excelente, então espero aí muito sucesso para vocês e que no próximo semestre estejamos juntos novamente, tá bom? Professora. Okay, professora. Pois não? A senhora já lançou a nota do trabalho ou não? Do 2, não. Eu estou esperando todo mundo mandar, porque quando eu lanço e publico, eu não posso mexer mais. Então, estou esperando todo mundo me enviar. Aqui eu recebi alguns já. Trabalho 2, Tainara, o Alisson, a Cristiane disse que mandou, ela vai me reencaminhar, o Gabriel Eliseu, acho que só são esses que me mandou. Aí o restante todos tem que me mandar, tá? Para poder eu lançar. Tá eu bom? enviei também, professora, encaminhei para o Breno. Qual que é o seu nome? Heloísa. Heloísa. Tá aqui só o desafio nota máxima 2. Você pode me encaminhar para ele novamente, para ele me encaminhar? É o seu e da Cristiane, né? Que eu tenho que verificar que já foi mandado. Tem mais alguém? O meu também, professora, já mandei. A Daílson? Isso. Eu só recebi sua audiência e o post, não recebi o trabalho 2. Eu vou verificar isso, porque essa questão do meu celular ter apagado tudo, eu perdi um monte de coisa que estava salvo. Então, me encaminhe novamente, por favor, quem não fez, ou quem fez, né, que eu não lancei ainda, por favor. Oi, o Alisson. Eu tenho um grupo só específico para cada matéria. Aí eu posso te adicionar e pedir para todo mundo mandar nesse grupo, fica melhor e mais organizado. É porque, assim, o ideal é que eu fique só com o representante, porque senão vocês ficam comentando um monte de coisa e aí fica chegando mensagem para mim toda hora. Não, o grupo é temporário, aí já te tira. Tá bom, então, e mande organizado, tipo assim, porque ele faz para mim assim, o representante, ele manda o nome e o trabalho separadinho, tipo assim, é trabalho 2, aí manda o nome e o trabalho, aí a audiência de instrução e julgamento, o certificado e o relatório, e bota o nome, e aí ela manda para mim os trabalhos, as provas, as audiências, tudo separadinho, se puder ser dessa forma, eu agradeço, tá bom? É porque senão depois eu fico perdida com os nomes, com as coisas, tá bom? Aí pode me adicionar então, que eu já lanço tudo para vocês, tá bom? Professora. E qualquer dúvida? Oi, pois não. Só uma pergunta, essa disciplina, essa avaliação interativa, é aqueles exercícios do AVA, é isso? Tô meio perdida. Vai estar no AVA para você, porque todo mundo que faz essas matérias que são essas online, que não é com o professor ao vivo, elas vêm uma prova direto de São Paulo. E aí essas são as provas interativas, que são aquelas matérias blended, né, que vem assim, parte vem de São Paulo, parte é professor, ou mesmo aquela que faz toda no AVA, que é só com o material que vem de lá. Então, essas têm uma prova específica que vem de São Paulo, que não somos nós que elaboramos. Aí, você tem que entrar lá no seu AVA vai estar descrito lá se realmente você vai ter essa prova ou não.
tá bom? Eu não sei se para o primeiro período tem. Todas as outras matérias geram... Tá, eu vou verificar com a Juliana, então, se caso vocês não forem fazer na segunda, quiser fazer a revisão da unidade 4 na segunda-feira que vem, eu posso. Pois é, aí eu vou ver com ela matérias, as nossas matérias são a AMI e a AMP, aí eu não sei se essa disciplina, essa avaliação interativa... A AMI é interativa. A aula modelo é interativo, né? Então, geralmente, a prova vem de São Paulo. Aí eu não sei. A nossa eu vou fazer. Mesmo sendo metade desse jeito que vem de São Paulo e metade eu que dou para vocês, nós estamos juntos todos os dias, então eu que vou fazer a prova. Então, aí eu não sei, porque agora com o negócio da pandemia tá bem diferente, todas as nossas situações. A gente está tendo que adaptar também, entender junto com vocês, tá bom? Pois é, porque a gente fica meio perdido também. Mas tá assim para todo mundo. Mas qualquer dúvida também, me encaminha, eu caminho para ela e aí a gente vai tirando as dúvidas. Eu vou perguntar para ela em relação específica de vocês, se tem ou não, mas o ideal é que vocês entrem no AVA e verifiquem se tem alguma pendência lá. Porque às vezes a pessoa também está fazendo primeiro período, veio de transferência de outro lugar, e aí ela está fazendo essa matéria, mas tem a atividade da aula modelo interativo. Então, pode ser que tenha alguma coisa para vocês fazerem lá. Até se tiver alguma prova da nossa matéria lá, eu peço que vocês me avisem, porque o que me falaram é que era para mim fazer a prova. Mas, normalmente, quando é dessa matéria, eu não faço a segunda prova, eu venho de São Paulo. Então, se vier pronta lá, vocês me avisem para eu não aplicar novamente, tá bom? Porque a gente também está adaptando aí a toda essa situação nova da pandemia, tá bom? Tá bom, pessoal, obrigada, então se cuidem, viu? Muito obrigada, desculpa aí, né, a gente ter cedido o horário, e que bom que deu tempo de fazer a revisão da unidade 2 e 3, e espero que vocês façam uma excelente prova, tá bom? Obrigada, um abraço. Obrigada e até a próxima. Tchau. Obrigada, professora, com Deus. Tchau, professora. Fica com Deus também, obrigada. Vou parar a gravação.